Senhor, eu sei que estás presente em minha vida, em todos os momentos, em minhas aflições, em minhas emoções e nos meus sentimentos. A minha alma diz o quanto sou feliz. Eu sei que estás comigo. A tua companhia é minha alegria. És meu melhor amigo. Tu me conheces pelo meu nome chamas. Eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me amas. Tu me conheces pelo meu nome chamas. Eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me amas. Aonde eu estou, qualquer lugar que eu vou, eu sei que me acompanhas. Qual pai a proteger, o filho e defender das tentações estranhas. De perto tu me cercas, me enche de carinho, preenche os meus espaços. E se eu tropeçar, vem logo me amparar. Me toma em teus braços. Tu me conheces pelo meu nome chamas. Eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me amas. Tu me conheces pelo meu nome chamas. Eu sei que tu me amas. 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 Glória ao Santo do amado. Glória a Jesus Cristo. Por onde quer que andemos, o Senhor sempre está conosco. Palavras dele, né? Todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Palavras da salvação. Palavras do Senhor Jesus. E como é que você tem certeza que Ele está contigo? Que Ele vive com você? Vamos ler agora. Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, a partir do primeiro versículo, que diz assim: Enquanto isso, Saulo só respirava. Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor.
apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que achasse seguindo essa doutrina. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: Quem és, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Então, trêmulo e atônito, disse ele: Senhor, que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, aí te será dito o que deves fazer. Os homens que o acompanhavam enchiam-se de espanto, pois ouviam perfeitamente a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo, porém, os olhos, não via nada. Tomaram-no pela mão e o introduziram em Damasco, onde esteve 3 dias, sem ver, sem comer e sem beber. Versículo 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor, numa visão, lhe disse: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O Senhor lhe ordenou: Levanta-te e vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Este via numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para recobrar a vista. Ananias respondeu: Senhor, muitos já me falaram deste homem, quantos males fez aos teus fiéis em Jerusalém, e aqui ele tem poder dos príncipes dos sacerdotes para prender a todos aqueles que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis, dos filhos de Israel e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer pelo meu nome. Ananias foi, então ele entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, meu irmão, Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, esse Jesus, que lhe apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Que palavra gloriosa! Versículo 18. No mesmo instante, caíram dos olhos de Saulo umas como escama, e recuperou a vista, levantou-se e foi batizado. Depois tomou alimento e sentiu-se fortalecido. Que palavra gloriosa, que ensinamento glorioso que nós temos nessa leitura que nós acabamos de ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do primeiro versículo até o versículo 17. Veja, meu querido e minha querida, que nessa passagem o Saulo ele não era convertido, mas Saulo ele acreditava em Deus. Saulo ele acreditava porque ele tinha uma religião. Saulo ele era um homem religioso. Ele é um homem que pertencia à religião do judaísmo, à religião judaica. Ele acreditava no único Deus.
Ele acreditava no Deus que Moisés pregava, no Deus de Israel, no único soberano Deus. E Saulo, ele acreditando nesse Deus, ele combatia todos aqueles que não seguiam a mesma fé que ele seguia. Porque Paulo tinha uma fé. Paulo tinha fé no Deus vivo, no único Deus. Só que Paulo, pelo fato dele acreditar na velha aliança, no Velho Testamento, né? O olho por olho, dente por dente, aquele que for pego no ato pecaminoso seja apedrejado até a morte e tal. Por ele acreditar nisso, ele pensava na sua consciência: todo aquele que não pertencia à minha religião tem que ser morto. Olha só, meu querido, como é que a gente começa a ter, minha querida, como é que a gente começa a ter um entendimento quando a pessoa se torna um religioso. Ele se torna uma pessoa intolerante, uma pessoa que ele acha que só ele é o certo, que só a religião dele que salva, e que se as outras pessoas não seguirem a sua ideologia, as pessoas têm que ser mortas. Esse era o pensamento de Saulo, nessa passagem que nós lemos. Ele era um homem religioso, e aqueles que não professassem a sua religião deveriam ser mortos. Você está entendendo, meu querido, minha querida? Como é que uma pessoa religiosa ela vive? Ela acha que só ela é a certa. Só a igreja dela é a certa. Só o ministério dele é o certo. Só a religião dela é certa. As outras são todas erradas. Olha a mentalidade de uma pessoa religiosa. Aqui nós vemos em Saulo. Antes, claro, de Jesus aparecer para ele. E ele, por ele ter essa mentalidade, ele estava perseguindo, prendendo e até mesmo matando, porque conforme nós lemos no texto anterior, diz que Saulo consentiu com a morte de Estevão. E Estevão estava cheio do Espírito Santo, pregando a palavra de Deus conforme ela era. Porque Paulo estava falando que Deus não habita em templos feito por mãos humanas, Deus habita dentro de nós, dentro de cada um de nós somos a casa de Deus. Então Estevão estava pregando essas verdades, e Saulo, por ver que era uma doutrina contrária à doutrina da velha aliança, a doutrina do Velho Testamento, como Paulo estava vendo que era uma doutrina contrária, o que Paulo fez? Meu querido, olha só, é uma mensagem profunda isso, hein? Olha que mensagem profunda. Saulo, que ainda não era convertido, ele consentiu com a morte de Estevão. E mais ainda, ele tinha que exterminar essa nova seita. Para ele era uma seita. Pregarem em nome de um Messias, em nome do Filho do Altíssimo. E entenda, Jesus já tinha vindo e padecido. Ele já tinha morrido, e já tinha ressuscitado, e já tinha sido glorificado, já estava no céu. E Paulo sai com esse propósito de matar, de perseguir, de prender a verdadeira igreja. Oh, glória! A verdadeira igreja, meu querido, aqui está relatado na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. A verdadeira igreja. Saulo estava perseguindo a verdadeira igreja. Que era quem? Eram os discípulos do Mestre, do Messias, do Filho do Altíssimo. E Saulo, com esse propósito, com esse objetivo de prender os verdadeiros crentes, os verdadeiros seguidores do Deus Altíssimo, que é através do Filho dele, Paulo foi em caminho de Damasco, conforme nós lemos aqui no texto. Aí vem aquela luz do céu resplandecente e fala para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti combater com aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Duro é para ti, rapaz, combater com aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Com isso, Paulo ele cai no chão e, junto com a queda dele, ele cai cego. Deus mostrando para ele que ele não era nada. Deus mostrando para ele que o homem não é nada sem Deus. Deus mostrando para ele que o que é o homem? Quem é o homem? Quem é o homem? Sem a proteção e sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus. Quem é o homem? Meu querido e minha querida, o homem não é nada. Nós não somos nada.
Se Deus não estiver sustentando-nos, se Deus não estiver dando vida para nós, acabou. Acabou. Se Ele falou, ó, parou o coração, acabou. Vai descer a sepultura, acabou. Acaba tudo na mesma hora. Então quem sou eu? Quem é o homem sem Deus? E o mais maravilhoso desse Deus, dessa nova aliança, é que esse Deus não nos condena. Isso é maravilhoso. Deus não imputa mais pecado sobre seus filhos, sobre suas filhas. E muitos não conseguem compreender essa mensagem, porque eles estão o quê? Presos à velha aliança. Estão presos ainda, como Paulo estava aqui preso, à velha aliança. O apóstolo Paulo, ele ainda tinha a sua mente, a sua mentalidade, a sua ideologia voltada para o Velho Testamento, para aquela velha aliança que Deus fez com a humanidade, olha, fez através de Moisés. E era difícil para o apóstolo, para o Saulo entender isso, se não fosse por uma obra sobrenatural, se não fosse por uma obra de Cristo, do próprio Messias, aparecer para ele e falar diretamente com ele. E você, meu querido, você que está ouvindo esse vídeo agora aí, precisa Deus também descer do céu para falar contigo, para você crer? Ora, os profetas estão na terra. Existem os verdadeiros profetas e os falsos profetas. Cabe você ter um discernimento. Eu ganho tempo. Eu não vou falar que eu perco tempo. Eu tomo o meu tempo em ler as Escrituras. Quanto mais nós lemos as Escrituras, maior conhecimento nós adquirimos. Então você veja que o texto que nós lemos foi tremendo. E Saulo, César, interessante isso, olha só. Havia, versículo 10, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor, numa visão, ele disse a Ananias, olha só, e Deus fala conosco, meu querido. O Espírito Santo ele fala, ele não mudou não. O Senhor falou com Ananias, já preparando Ananias, que Saulo ia vir ter com ele. Só que Ananias já ficou preocupado, porque Ananias conhecia a fama de Saulo. Ananias sabia quem era aquele homem. Ananias sabia que aquele homem era violento, era um homem mau, um homem cruel, um homem que não tinha misericórdia. Entendeu, meu querido? Ele não tinha misericórdia. Então Ananias sabia a fama de Saulo. E Ananias vai, eis-me aqui, Senhor. Respondeu-lhe, quer dizer, Ananias respondeu, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Fala comigo, o que o Senhor quer? O Senhor lhe ordenou, levanta-te e vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Oh, glória! Olha só uma das características daqueles que se convertem a Cristo. Uma das características daquele que se converte a Cristo é a oração. O homem passa a ter, a mulher passa a ter uma vida de oração. Paulo estava orando. Isso é algo tremendo, meu querido e minha querida. Isso é algo maravilhoso. Uma das características é essa. É a oração. O homem passa uma vida de oração. Uma vida de comunhão com o Pai. Comunhão com Deus através da oração. Coisa linda isso. Irmã Cláudia, irmão Nilton, irmão Clodoaldo, irmão André, olha, todos os irmãos aí, tá? O Gilberto Sampaio, meu pai carnal, Todos que irão ver esse vídeo, a Edna, Jorge Luiz e todos os mais que irão ver, o Ato, todos que irão ver esse vídeo, que a graça, a paz do Pai Celestial, por meio do Espírito Santo, esteja sobre vocês, tá? E todos, para todos os irmãos, todas as irmãs, todos aqueles que se convertem ao Senhor. Porque isso é algo maravilhoso. Olha a prática da palavra. Quando eu falo que a palavra de Deus é prática, ela não é teórica somente, ela não é teórica. Muitos pensam que a palavra de Deus é teórica, é um livro de teoria. Não é. Não é. A palavra de Deus, ela tem uma praticidade que os outros livros não têm, que as outras religiões não têm. Bom, eu vou até botar agora uma aspa. Sim, pode ter uma prática, porque Satanás ele existe, o diabo existe, os demônios existem. Então pode ser que haja manifestações sobrenaturais, espirituais, e aí existe uma prática também. E quando há prática, o ser humano crê.
Quando não há prática, a pessoa não crê. Mas quando existe uma prática, aí o ser humano crê. E como é que nós vamos crer nessa palavra? Pela prática do Espírito Santo habitando em nós. Quando ele se manifesta. Quando ele se manifesta no ser humano, o ser humano não tem mais como rejeitar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é prática com a ação do Espírito Santo, como aconteceu com Paulo. O apóstolo Paulo, ele teve uma prática, ele viu aquele resplendor, aquela luz, e ele caiu no chão e ouviu aquela voz. Olha que prática, não tinha como ele negar. Primeiro que ele caiu no chão, segundo que ele ficou cego, o negócio é sério, ele ouviu a voz, e aí? Não tem como. Estava combatendo contra quem? Ele estava prendendo os discípulos de Jesus, ele estava perseguindo os pequeninos que pregavam o Evangelho. Ele estava perseguindo. Sabe o que ele estava perseguindo? Ele estava perseguindo o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, quando você, seja lá quem for, fala mal de um discípulo, persegue um discípulo do Senhor Jesus, você não está perseguindo aquela pessoa em si. Você está perseguindo o próprio Deus. Você está entendendo, meu querido, minha querida? Olha o cuidado que nós temos que ter. E não adianta falar de Jesus se você não pratica a palavra dele. Não adianta você falar que você crê em Jesus se você não tem o Espírito Santo habitando em você. Não adianta. Porque aqui no texto que nós lemos, vocês podem perceber que aqui há a importância de ter o Espírito Santo. Olha só a coisa maravilhosa, no versículo 17. Ananias entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, meu irmão. Olha só, Ananias já viu que Saulo agora era convertido. Chama de meu irmão. Saulo, meu irmão. Saulo, meu irmão. O Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me